Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui muito feliz de estar fazendo esse vídeo hoje, cara. Eu acho que é o comparativo mais importante de 2021. Os dois smartphones com o melhor custo-benefício do mercado, beleza? E antes de continuar o vídeo, eu vou pedir encarecidamente aí, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, tá? É muito importante, o canal já tomou um prejuízo grande aqui, né, de tempo de produção de vídeo, pelo fato do S20 FE ter demorado um pouco para chegar aí por causa da transportadora lixo que trouxe ele. Né? Então já era para eu ter feito esse vídeo aqui há pelo menos uns 10 dias, mas infelizmente não deu antes. Então essa ajuda de vocês em compartilhar o vídeo, né? Dar o like, vai ser muito importante aqui para a gente conseguir fazer esse vídeo bombar. Tá? E eu quero mostrar um comparativo o mais justo possível para vocês aqui, tá, galera? Prestem bem atenção nas coisas que eu vou falar, beleza? Aqui não tem fanboyzismo, né? Eu tô há muitos dias aqui comparando detalhe por detalhe desses aparelhos, anotando tudo direitinho para passar para vocês aqui da melhor forma possível, tá? Se você quiser comprar, obviamente, né, um desses dois aparelhos, lembre-se que o link vai estar aí na descrição. Se você comprar aí pelos links, você ajuda muito o canal a manter trazendo conteúdo desse tipo aqui, tá bom? Então, o F3 é um aparelho que você precisa importar ele para ele sair no preço médio do Galaxy S20 FE, beleza? Então, eu vou deixar os preços aí na tela, porque são muitas variações de preço, né? Então, esse comparativo já começa um pouquinho injusto para o Galaxy S20 FE, porque nós estamos falando de um aparelho que a gente precisa importar para chegar do mesmo preço aqui, né? Correndo o risco, talvez, de uma taxa alta, demorando mais para chegar, né? Enquanto o S20 FE é um aparelho que está no Brasil, o preço que você paga é fixo, né? E ele tem já a garantia oficial aqui, por basicamente o mesmo preço do F3 importado, beleza? O F3, para você comprar ele diretamente no Brasil, assim como você compra o FE, ele vai sair mais caro, mesmo no mercado cinza, cerca de mil e poucos reais mais caro no mercado cinza, sem garantia oficial, beleza? E se você for comprar de forma oficial, o F3 ele vai sair até mais caro do que um S21 Ultra às vezes, o que é completamente bizarro, né, e sem noção. Considerando esses detalhes, a gente pode entender que o S20 FE se torna um aparelho muito mais viável, né, de se comprar do que o F3, tá? Agora vamos falar sobre as características dos aparelhos, né? Você pode gostar de importar e pode não estar nem aí para isso, então o que vai importar para você vai ser as especificações. Então vamos às especificações aqui. Bom, falando aqui sobre design e construção dos aparelhos, vamos lá, eu dou um empate aqui nos dois casos, velho, em questão de design, né? Vamos começar pelo design aqui, porque no meu ponto de vista, obviamente, o design é uma coisa muito particular, mas eu gosto muito dessa frente mais quadrada do Galaxy S20 FE, beleza? Enquanto aqui você pode ver que os cantos são um pouco mais arredondados, né, no Poco F3. E assim, na parte da frente aqui, eu acho que o S20 FE é mais bonito, mas na parte do fundo, eu acho o Poco F3 mais bonito. Então, né, levando em consideração que a frente e o fundo de cada um eu acho mais bonito, vou dar um empate aqui. No meu ponto de vista, ficou um empate questão de design, mas isso é questão pessoal, né, galera? Então, você pode achar um aparelho mais bonito com a frente arredondada, né? Enfim, isso fica ao seu critério. Falando sobre qualidade de construção, aqui nós temos um fundo em vidro no F3 e nós temos um fundo em plástico no Galaxy S20 FE, beleza? O frame, né, dos dois aparelhos é diferente. O frame aqui do Poco F3 é em plástico e o frame do S20 FE é em metal. Tá? Vocês podem ver até que tem a passagenzinha de sinal por plástico injetado aqui, beleza? Em todos os cantos do aparelho, tá vendo? No meu ponto de vista, né, o frame em metal ele é mais importante para a construção do aparelho, porque em pontos frágeis como aqui, ó, onde tem um plástico bem fininho aqui do lado do botão Power do F3, ele pode trincar com facilidade numa queda aí, ou então talvez sofrendo uma pressão inesperada, uma pressão acidental, né, de você sentar em cima do aparelho ou alguma coisa do tipo. Então, a construção do frame em metal é extremamente importante e eu acho que é mais importante do que ter um fundo em vidro, porque no fim das contas, no dia a dia, você nem percebe se isso aqui é vidro ou se é plástico, tá? O toque é exatamente o mesmo nos dois aparelhos, né? Você só vai perceber que isso aqui é vidro na hora que ele cair no chão e trincar, né? Enquanto de cá, provavelmente ele vai cair no chão, vai arranhar, dificilmente ele vai trincar pelo fato de ser plástico. E assim, né? E ainda mais que o FE, ele é um smartphone IP68, né, galera? Você pode mergulhar ele na água sem dor de cabeça nenhuma, que ele vai resistir. Então, se for levar em consideração todos esses detalhes, como o frame e o IP68, eu acho que eles são muito mais importantes na questão construção do que um fundo em vidro, beleza, galera? Então é isso aí, né? Construção S20 FE.
Na lateral direita dos dois aparelhos aqui, né? No F3 nós temos o botão Power, que também é leitor de digital, tá? O leitor de digital do S20FE fica aqui na tela, tá? Como vocês podem ver, é diferente do F3. E nós temos os botões de volume aqui exatamente na mesma posição. Aproveitando que nós estamos aqui nessa lateral, a gente pode ver que as câmeras elas têm mais ou menos o mesmo nível, né, de saída do corpo do aparelho, né? Tanto no S20FE quanto no F3 elas saem pouco, né? Não são câmeras que ficam muito saltadas. No S20FE parece que é mais saltado porque ele é todo brilhante, né, de metal, você fica mais evidente para você. E aqui, porque ter essa partezinha de branca e preta, né, dá a impressão que ele só sai a partir da parte preta aqui, mas não é. Tem mais uma bordinha branca saindo do aparelho aqui. Então eles ficam meio que equivalentes aí nessa questão de sair do corpo do aparelho, né, a câmera. Aqui na parte de cima nós temos microfone no F3, infravermelho, que é uma coisa exclusiva, né, e saída de som estéreo aqui também na parte de cima, né. No FE nós temos microfone também, temos gaveta de chip aqui e também temos saída para som estéreo, mas não temos o infravermelho. O infravermelho é uma coisa exclusiva do F3, assim como o FE tem IP68, né. Cada um tem suas exclusividades aí, cabe a você decidir o que é mais importante, tá? E na parte de baixo aqui do F3 nós temos a gaveta de chip, né? Enquanto fica lá em cima no FE. Deixa eu mostrar até para vocês aí as gavetas de chip. Vocês vão ver que a gaveta de chip do F3 ela só pode pôr 2 chips e a gaveta do FE você pode pôr ou 2 chips ou um chip e um cartão de memória, tá? Fora isso, aqui na parte de baixo é a mesma coisa, né? Microfone tipo C e alto-falantes, tá? Bom, como eu estava falando de microfone e alto-falantes, eu tenho que ressaltar para vocês que o alto-falante, tanto o alto-falante quanto o microfone do S20FE são um pouquinho melhores do que o do F3, em torno ali de uns 15 a 20%, né? O alto-falante do FE, ele distorce um pouquinho menos, cara. Ele tem um som um pouquinho mais limpo e os dois têm volumes bem equivalentes, né? Eu não estou puxando sardinha para o S20FE, beleza? Inclusive, quando eu comparei o F3 com o X3 Pro da própria Poco, né? Eu falei que o X3 Pro também tinha um som um pouquinho melhor do que do F3 e realmente tem. Então é realmente porque o som do F3 ele distorce um pouquinho, cara, nos agudos. Quando chega no volume máximo ali, ele tem uma distorçãozinha, coisa que não acontece aqui no S20FE. E o microfone do S20FE, ele capta um áudio um pouco mais encorpado, tá? Ele tem um controle de ganho melhor e ele capta um áudio um pouco mais encorpado, enquanto no F3 ele capta um áudio um pouco mais estridente, né? Mais fino da voz. Às vezes quando você está falando alguma coisa com S, sabe? Fica aquele chiado assim, que no S20FE não fica. Falando do tipo C aqui, a gente envolve carregamento, né, dos dois aparelhos. Carregamento aqui nós temos um carregamento máximo de 33 watts no F3, que vem direto na caixa esse carregador. No S20FE a gente tem um carregamento de 25 watts máximo, mas o que vem na caixa é de 15 watts, tá? No S20FE você vai ter um carregamento mais lento com o carregador original. E se você comprar um carregador de 25 watts original da Samsung, que custa em torno de R$100, eu tenho ele aqui em casa e eu fiz os testes, né? Ele vai ficar aí muito equivalente em carregamento, tá? De 0 a 100, o F3 vai demorar em torno de 1 hora e 5 minutos, tá? De 0 zerado mesmo. E quanto o S20FE vai demorar em torno de 1 hora e 15 minutos utilizando o carregador de 25 watts. Eu não posso nem falar que é uma coisa tão assim, né? O fato dele vir com o carregador de fábrica, no caso do Poco F3 de 33 watts, porque o Poco F3 também não vem com um fone AKG, né, de fábrica original. Então, só o fone AKG compra um carregador para o Samsung e ainda compra uma capa, né, que também vem no F3. Então, cada um vem com seus acessórios, mas se você for analisar, no fim das contas, né, você consegue comprar um carregador tranquilamente para o FE sem ter que gastar muita grana e ele vai carregar basicamente no mesmo tempo aí. É uma vantagem, talvez uns 15% de carregamento apenas para o F3, tá? Bom, vamos testar o desbloqueio por digital aqui para vocês verem, né? No F3 aqui a gente tem um desbloqueio na lateral, beleza? E no S20FE a gente tem um desbloqueio na tela, né? Vamos ver aqui qual dos dois se sai melhor. Diferença bem pequenininha aí, vamos tentar novamente. Vocês podem ver que o F3 ele desbloqueia um pouquinho mais rápido, tá? Bem pouquinho, mas desbloqueia mais rápido que o FE. Vamos ver o desbloqueio facial aqui.
Vocês podem ver que o desbloqueio do S20 FE, quando se fala de facial, né, se sai um pouquinho mais rápido do que do F3. E eu acho que isso acontece porque o FE ele acende a tela mais rápido do que o F3. Beleza? Talvez seja porque a tela é da Samsung, né, e a Samsung trabalhando com sua própria tela, sei lá, consiga uma forma de acender ela mais rápido, mas o desbloqueio facial, vocês sabem que depende do tempo que a tela acende, né? Quanto mais rápido a tela acende, mais rápido o desbloqueio facial acontece, né? Então aqui nós temos um desbloqueio um pouquinho mais rápido na digital no F3 e um pouquinho mais rápido no facial no FE. Olha, falando da tela dos dois aparelhos aqui, nós temos uma tela AMOLED 120 Hz, né, da Samsung, nos dois aparelhos a tela é da Samsung. A Samsung é a fabricante. Durante a utilização do sistema, né, aqui onde a gente está normal do dia a dia utilizando, a gente não vê muita diferença entre as duas telas, né? São muito equivalentes para você entrar aí nas suas redes sociais, para você navegar numa página da internet. Você não vai ver grande diferença de qualidade aqui nas duas telas. Inclusive questão de brilho, né? Você vai ver basicamente o mesmo brilho, mesmas cores. Mas tem uma coisa aqui na tela do Poco F3 que na hora que você abre um vídeo no YouTube, ele dá um boost, né, considerável, né, nas cores, no brilho. Então, assim, na hora que você vai assistir um vídeo, a tela do F3 ela fica melhor do que a do S20 FE, né, nessa questão de brilho e cores, e o S20 FE fica com um HDR melhor, tá? No geral, eu acho que a experiência, né, na hora que você está assistindo um vídeo é um pouco melhor no F3, então eu tenho que dar esse ponto, sim, de tela para o F3. Eu acho a tela do F3 uma tela fantástica, mas a tela do FE está muito longe mesmo de ser uma tela ruim, muito pelo contrário, é uma tela excelente, mas a do F3 ainda é um pouquinho melhor. Falando num geral aqui sobre conexão, né? A gente sabe que o F3 é um aparelho que tem 5G, beleza? Enquanto o FE é um aparelho que só tem 4G. Na prática, eu não posso considerar isso uma vantagem muito clara, porque assim, o 5G é uma coisa que a gente vai ter disponível nas capitais do Brasil, talvez lá para o final do ano que vem, se chegar, né? Enquanto nos interiores, então, a gente não tem nem como estipular uma data mínima aí para poder chegar 5G. Então, provavelmente, cara, quando o 5G se tornar uma realidade, você nem vai estar mais com F3, a não ser que você passe 3, 4 anos com o aparelho. Então, é uma coisa que é meio difícil de considerar como uma vantagem para o uso atual do aparelho. Mas o F3 tem 5G e o FE não tem, beleza? Falando sobre a conexão do 4G, que vai ser isso que você vai conseguir usar nos dois aparelhos, né? Não temos diferenças consideráveis aqui de sinal, né? Nada disso. As bandas que eles funcionam são exatamente as mesmas. A qualidade do sinal enquanto eu utilizei chip aqui nos dois aparelhos foi exatamente a mesma, né? Não tem como dar ponto para um ou para outro por causa disso, tá? O Wi-Fi dos dois é o Wi-Fi 6, beleza? Então é uma coisa muito mais lógica e que a gente usa no dia a dia, então é um empate técnico aqui, tá? Na questão de Wi-Fi. Os dois têm NFC, beleza? Você pode utilizar os dois para fazer pagamento tranquilamente, mas na Samsung aqui você tem uma vantagem, né? Que é o Samsung Pay. O Samsung Pay é compatível com alguns cartões que o Google Pay não é, né? Então a compatibilidade geral de pagamentos com NFC vai ser mais proveitosa no S20 FE se você utiliza essa função, mas obviamente em conexões normais de NFC vai ser a mesma coisa aqui nos dois aparelhos, né? Só que pagamentos você vai ter uma vantagenzinha no Samsung. O S20 FE também tem como função exclusiva o carregamento sem fio, beleza? Que o Poco F3 não tem carregamento sem fio, tá? É uma vantagem aqui exclusiva do S20 FE. Se você tiver uma base de carregamento sem fio aí, você vai poder usufruir com o seu S20 FE. Bom, falando sobre duração de bateria, né, que é uma coisa que realmente os resultados me impressionaram, né? Aqui no S20 FE a gente tem em torno de uso médio para minha forma de usar, né, que é mais multitarefa, trabalho, em torno de 7 horas e 10 minutos de tela, beleza? Com o S20 FE. E com o F3 eu consegui em torno de 7 horas e 30 minutos de tela, né? Isso é uma diferença bem pequena, tá? Uma diferença de 5% aí, mais ou menos, no tempo de tela de cada um dos dois aparelhos, né? Não dá nem para considerar isso uma grande vantagem, não dá nem para considerar 5% uma vantagem, é um empate técnico, né? Aqui no meu ponto de vista, eu acho que no fim das contas, né?
vai depender um pouco de cada usuário aí, a gente pode chegar exatamente os mesmos resultados nos dois aparelhos, velho. Inclusive, se a gente for considerar o uso pesado mesmo, né, a duração de bateria dos dois é praticamente igual, ó. Eu tirei eles da tomada, cara, e tô fazendo exatamente as mesmas coisas desde ontem, né, para poder ter uma coisa para apresentar para vocês aqui de bateria. E olha só, o FE ele tá com 49% de bateria nesse momento e o F3 está com 46% de bateria no momento. E eu tirei eles dois exatamente na mesma hora da tomada e eles passaram por exatamente o mesmo standby, passaram por exatamente os mesmos testes. Vamos lá, os dois estão fora da tomada, tá vendo? A 22 horas e 50 minutos, ó, tá vendo aqui? O F3 1 minuto até a menos no tempo de tirar ali da tomada. E o tempo de tela ativa aqui, tá vendo? O do F3 é de 3 horas e 28 minutos, enquanto o tempo de tela ativa do FE é de 3 horas e 17 minutos, né? Nesse momento aqui, fazendo os últimos testes que eu tinha feito aqui, que eu forcei mais jogar e tudo mais. A diferença, né, desses 3% que tá dando aqui é exatamente essa diferença aqui, ó, de 11 minutos a mais que a tela do F3 ficou ligada, velho. Então a gente chega aí a uma conclusão de que a bateria dos dois dura a mesma coisa, velho. Eles têm 4.500 mAh de bateria, os dois têm tela AMOLED de 120 Hz, os dois usam exatamente o mesmo processador, porque o 870 nada mais é do que o 865, e os dois têm ótimo gerenciamento de bateria, né, porque a MIUI aqui no F3 está rodando muito bem, enquanto o sistema da Samsung, eu não tenho nem o que falar, né? Nos últimos aparelhos que eu tenho usado, o sistema tá top. Bom, galera, falando aqui agora sobre desempenho, né? Geralmente é uma coisa que as pessoas que vão comprar o F3, elas colocam como prioridade, né? E aqui nós temos um Snapdragon 865 no Galaxy S20 FE e um Snapdragon 870 no Poco F3, tá? O Snapdragon 870, para quem não sabe, é exatamente o mesmo 865, tá? Com overclock, né? Ou seja, o clock de funcionamento do núcleo principal, do núcleo de desempenho, ele é aumentado aí em torno de 15%, beleza? De 2.8 para 3.2 GHz, né? O que dá um aumento de mais ou menos 400 MHz. Cara, na utilização do sistema, isso não tem a menor diferença, o menor efeito, né? Eles abrem aplicativos na mesma velocidade, a diferença é ridiculamente baixa e, inclusive, às vezes o FE abre primeiro do que o F3, porque isso também tem muito a ver com o sistema, tá? Não tem só a ver com o processamento, beleza? Então, assim, para a utilização do sistema, zero diferença, beleza? Na hora de jogar, né, a diferença é quase imperceptível, tá? Existe uma diferencinha mínima, né, que inclusive as pessoas têm comentado nos meus vídeos que o F3 espancou o FE em jogo e tudo mais, mas de acordo, eu acho que com um vídeo de um cara que lançou um vídeo aí no YouTube, né, um canal que lançou aí, e acontece o seguinte, que as pessoas não estão levando em consideração. Realmente, ele tem um pouquinho de desempenho a mais por causa desse clock mais alto. Todo overclock gera um pouco mais de desempenho, né? Mas no caso lá foi tão expressivo assim a diferença, como estão dizendo lá no vídeo, porque eles estavam gravando a tela do aparelho enquanto jogavam, e isso demanda bastante hardware, tá, galera? E outra coisa também é que eles estavam rodando uma ferramenta de benchmark, né, lá em segundo plano, como deu para perceber lá, para poder medir FPS, fazer uma análise de FPS, o que para você que já está utilizando jogos ali em gráfico altos, né, acabam trazendo um peso a mais para o hardware que uma jogabilidade do dia a dia não vai trazer. Então, assim, utilizando os dois aparelhos sem esse tipo de coisa, né, rodando junto com o jogo, a gente tem um desempenho tão similar que não representa praticamente nada na prática, você está entendendo? Então eu tenho que deixar bem claro para vocês, porque isso não foi explicado lá no vídeo deles e isso realmente impacta demais. Então ali você consegue de fato ver que o F3 ele tem uma diferença ali de uns 15% de desempenho do FE. Mas quando você tira as ferramentas de segundo plano ali e joga no dia a dia comum, existe uma diferencinha, existe, o F3 fica na frente, mas essa diferença é muito pequena. Durante a jogabilidade, né, jogando durante várias horas aqui, fazendo vários testes, eu percebi que o F3 ele é um pouquinho mais frio do que o FE, beleza? O FE ele não esquenta ao ponto de te incomodar, igual o X3 Pro esquenta, né, o Poco X3 Pro, mas ele é um pouquinho mais quente que o F3, e o F3 inclusive
quando eu fiz o vídeo de comparativo, eu falei, cara, o F3 ele é um aparelho bem frio, né? Ele geralmente não esquenta em atividades nenhuma praticamente, e quando você joga ele fica morninho, né? Não chega a ficar quente. Vamos supor que você tem uma média ali, galera, de 46, 47 graus jogando no FE, enquanto você tem uma média ali de 42 graus jogando no F3, né? Tem uma diferença, mas não é tão grande, é uma diferença que não te incomoda, beleza? No dia a dia, principalmente se você estiver usando capa, você nem vai perceber se você estiver usando capa, e também não traz drop frame na utilização ali jogando, beleza? Desempenho aqui, uma ligeira vantagem aqui pro F3, é pouca, mas tem que ser destacada. Eu joguei aqui com eles Call of Duty, né? Joguei Genshin Impact, joguei PUBG. Eu passei aqui mais de 1 hora jogando cada jogo com cada smartphone, sem parar, né? Durante meus testes de jogos, para ver qual que esquentava mais, qual que perdia desempenho. E aqui na minha colinha, né, que eu fiz aqui, escrevi aqui como é que ficava mais ou menos, tá uma bagunça, mas eu me entendo aqui. Nós temos aqui, ó, no Genshin Impact, tanto em um quanto o outro, se a gente colocar no gráfico alto e ativar a opção de 60 FPS, fica muito bom. Tanto em um quanto o outro, se a gente colocar no gráfico extremamente alto e ativar a função de 60 FPS, fica mais ou menos porque começa a dar uns stutterings, né, uns lagzinhos, quando você está girando a câmera muito rápido, tanto em um quanto o outro, não tem diferença. Bom, no PUBG, nos dois a gente roda no HDR com taxa de frames no extremo, extremamente mesmo fluido, né? O nome já diz tudo. E se a gente roda o PUBG no Ultra HD, os dois ficam bons o desempenho, né? Fica bom, mas eu acho que o ideal para jogar seria o HDR, porque quem está jogando um jogo de tiro geralmente quer saber da maior taxa de frames possível. Então, nos dois casos, a gente alcança a taxa de frames maior possível no HDR. No Ultra HD, os dois vão ficar com uma experiência muito boa, mas não vão ficar tão boas quanto no HDR. Então, eles vão rodar da mesma forma, cara. COD jogando Battle Royale, né? Se a gente colocar os dois no gráfico muito alto, a taxa de frames que a gente pode selecionar é a taxa de frames máxima, que fica muito bom em qualquer um dos dois aparelhos. E se a gente colocar no gráfico alto com taxa de frames máxima, aí a taxa de frames fica top, beleza? Eles conseguem atingir taxas de frames extremamente satisfatórias para você jogar. Eu rodei aqui o AnTuTu Benchmark, cara, nos dois aparelhos por 4 vezes seguidas, né? E eles dois se manteram bem frios. Eu só não entendi o porquê que o F3 ele saiu com a pontuação abaixo do FE. E que eu também não vou ser escroto de dizer para vocês que por causa disso ele se saiu pior em desempenho, porque na prática não se saiu. Eles ficaram muito equivalentes, mas no AnTuTu Benchmark, usando a mesma versão, né, teve essa diferença de pontuação. Eu sinceramente não sei te explicar porquê. Vocês podem ver que teve uma pontuação menor aqui em memória, tá vendo? No F3. Teve uma pontuação pior na experiência do usuário aqui no sistema. E teve uma pontuação menor também em processamento. Não sei explicar o porquê, mas isso não se traduz na vida real, tá? O desempenho dos dois fica muito igual. E eu fiz 4 testes seguidos, tá? Isso aqui são prints dos 4 testes. Vocês podem ver que os horários aqui, eles mudam, ó. Tá vendo ali em cima? Os horários eles mudam porque foram 4 testes consecutivos e depois de 4 testes consecutivos, nenhum dos dois tiveram um drop no desempenho, tá? Ficaram exatamente da mesma forma, beleza? Então, são aparelhos que têm um controle de temperatura muito bom, né? Não tem problema aqui. Você não vai ter perda de desempenho porque os aparelhos esquentaram depois de usar um tempo. Bom, falando aqui do sistema, né? Os dois estão rodando o Android 11, tá? O F3 na MIUI 12.5.1 e o S20 FE na One UI, né, 3.1 da Samsung. Mesmo o S20 FE sendo praticamente aí 1 ano, né, mais antigo que o F3, ele está utilizando o patch de segurança de maio, enquanto o F3 está usando o patch de segurança de abril, cara. Isso é um grande indício, né? Mostra muito, né, como a Samsung anda preocupada com o software dos seus aparelhos, né? Um aparelho que foi lançado há 1 ano, ele está com um patch de segurança mais atual do que um aparelho que acabou de lançar, um aparelho de lançamento. Então, a Samsung ela está com uma preocupação grande aqui no software e eu não percebi bug, na verdade, para ser bem sincero, em nenhum dos dois aparelhos. Os dois estão rodando extremamente bem demais. Inclusive, eu acho que o F3 da última leva dos aparelhos da Xiaomi é o aparelho que está rodando melhor de todos com a MIUI, né?
Então a MIUI está muito boa nele aqui. O que eu acho que fica de preferência de cada usuário é a questão do layout, né, de cada sistema. Tem gente que prefere o layout da MIUI, eu particularmente prefiro o layout da One UI, mas isso aí é questão de gosto, né? Sobre o layout eu não vou nem falar alguma coisa sobre vantagem aqui. Os dois estão rodando aí, né, as mesmas versões do Android e tudo mais, e os dois estão extremamente fluidos e sem bugs, né? Os dois rodam muito, muito bem. Então, aqui fica um empate técnico na questão do sistema, no meu ponto de vista. Uma pequena vantagem aí para o FE por ter o patch de segurança mais atual. Bom, e por último temos uma função aqui que nós não podemos deixar passar em branco, que é mais uma função exclusiva do S20 FE aqui, em relação ao Poco F3, que é o modo DeX, beleza? Existe dois tipos de modo DeX, né? O modo DeX onde você conecta diretamente no USB do seu computador, tá? E no seu computador abre tipo uma máquina virtual, né? Onde você controla seu smartphone por ali. E tem o modo DeX que você pode conectar em uma tela, beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui agora o modo DeX que você conecta numa tela. Vou conectar na minha televisão através do meu Wi-Fi completamente sem fio e eu vou transformar a minha televisão em um computador, né, utilizando o hardware do S20 FE completamente sem fio, cara. Isso é muito doido, né? Tem algumas poucas empresas que têm esse modo DeX ou modo desktop, dependendo da marca. Eu já usava isso muito na Huawei, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora na Samsung, beleza? Bom, primeiramente, ó, você vai baixar a barra aqui de tarefas, baixou mais uma vez, você vai rolar aqui para o lado e achar esse aqui, ó, o DeX, tá vendo esse ícone aqui? Você clica aqui e ele vai começar a escanear a sua rede, beleza? Para ver se vai encontrar alguma televisão, algum monitor sem fio disponível para poder fazer a projeção do DeX, tá? Como eu já usei uma vez na minha TV aqui, ele está perguntando, ó, iniciar Samsung DeX em LG WebOS TV TechAll, é essa TV que vocês estão vendo aqui agora, e eu vou dar iniciar agora, ó. Prontinho, ó. Ele já está fazendo a transferência da imagem ali, e olha só que legal, lá na tela está completamente sem fio, já apareceu ali uma versão desktop, né, do Android, para a gente utilizar o sistema do smartphone. Tá completamente sem fio. E aqui, o que a gente faz? Ó, a gente tem duas opções. A gente pode utilizar o smartphone como um mouse, tá? Tem aqui a opção, ó, usar telefone como painel touch. Então ele vai ficar assim em preto e você vai começar a mexer aqui na tela como se fosse um mouse, tá vendo? Vou mostrar lá para vocês, ó. Você mexe na tela, o mousezinho funciona. Você pode fazer tudo aqui, cara. Tá? Você pode abrir a Play Store, você pode navegar entre as coisas, você pode abrir seus aplicativos, né? Gerenciamento de e-mail, o que você quiser, cara. Qualquer aplicativo. Se você tiver um IPTV aqui, você pode colocar diretamente do smartphone. Tá? O que você quiser fazer aqui, você faz. Utilizando o hardware muito mais potente de um smartphone, ao invés de uma TV Box ou, sei lá, do próprio hardware da sua TV, né? Se ela tiver Android. Outra coisa que a gente pode fazer também é utilizar, ó, a porta tipo C dele, usar um adaptador e conectar um teclado e um mouse sem fio aqui, velho. Você fazendo isso, você pode simplesmente transformar o seu S20 FE em um mini desktop, né? Você vai utilizar o teclado e o mouse sem fio e conectar ali e usar a sua TV como o seu computador, né? Como a tela do seu mini computador, que seria o seu smartphone. Cara, isso é muito legal, velho. Por exemplo, tem ali um vídeo, né? Tem um vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ele não vai aparecer som porque a televisão agora tá no som mínimo, né? Vou aumentar um pouquinho ali, ó. E aí eu vou clicar bem na parte de baixo ali, onde ativa o som dos vídeos, né? No sistema da Samsung, olha lá. Eu cliquei, já começa a tocar o som, tá? Diretamente, tá? Isso tá na memória do smartphone e tá tocando ali, ó. É um vídeo em 4K, né? Isso obviamente vai depender da qualidade da sua rede, mas aqui, ó, você controla tudo, velho. Isso é muito doido. Velho, falando de câmera, né, que não dá pra gente comparar dois smartphones, né, que se propõem a essa categoria que eles estão, sem falar de câmeras. Nesse quesito, o S20 FE dá uma surra muito grande no F3, velho. Mas é muito grande mesmo. Não tem comparação. O software de câmera, pós-processamento de imagem, qualidade de gravação de vídeo dos dois aparelhos é muito diferente. E é tão diferente que não dá para eu citar aqui todas as diferenças, então eu fiz um comparativo exclusivo de câmera para esses dois aparelhos.
Então eu vou deixar aí na descrição, você vai lá e você dá uma olhada no comparativo de câmera, tá? O S20 FE, ele ganha muito do F3, até mesmo se você colocar Gcam, o F3 vai ganhar do S20 FE. Ele às vezes ganha um pouquinho na câmera frontal durante o dia, né? E o macro dele é um pouquinho melhor do que o do S20 FE para você tirar foto. Mas é isso, tá? Então entra lá e assiste o comparativo completo de câmera que você vai entender o que eu tô falando, beleza? Cara, no geral, né, levando em consideração todas as vantagens que um aparelho tem entre o outro, eu acho que o S20 FE ele entrega mais vantagens, né, no geral, porque eles são aparelhos extremamente condizentes no que diz respeito à tela, carregamento, duração de bateria, desempenho, né, que são os pontos-chave, né, do aparelho. Assim, eles têm realmente ali, são muito equivalentes em relação a esses detalhes. Mas o S20 FE ele se destaca muito em coisas que o tornam um aparelho top de linha de fato, né? Como ter carregamento sem fio, como ser IP68, né? Tem a garantia nacional em questão de preço e tudo, é incomparável, né? Para você ter uma garantia oficial da Xiaomi no Brasil, você precisa pagar o dobro no F3 que você pagaria no S20 FE. As câmeras do S20 FE são muito melhores do que a do F3, né? Então, no geral, assim, você tem bem mais vantagem, né, no S20 FE comparado ao Poco F3. Cara, se você assim for um cara que vem aqui nos comentários e justificar, olha, eu vou comprar o F3 porque eu gosto, simplesmente porque eu quero, porra, eu vou ouvir sua justificativa e vou ficar quieto, porque gosto não se discute. Agora, se você vier nos comentários e me dizer que eu vou comprar o F3 porque ele é melhor do que o S20 FE, não dá, velho, né? Não dá, porque ele não é realmente melhor do que o S20 FE. De vantagem aqui no F3 a gente tem considerável mesmo, é o 5G, que ainda é uma coisa que a gente não usa, né? E sabe-se lá Deus quando isso vai se tornar realidade para a gente brasileiro. E o infravermelho, né? Que aí é um fato, né? O infravermelho, para quem gosta, para quem precisa, é uma coisa que a gente tem que destacar aqui no F3, que ele tem e não tem no S20 FE. Mas fora isso, né? Nada. Ou ele perde ou ele empata com o S20 FE nos outros quesitos todos, tá bom? Eu com certeza absoluta compraria o S20 FE no lugar do Poco F3, tá? Principalmente porque eu produzo conteúdo, né? E as câmeras, né? As funções de câmera, tudo do S20 FE são muito melhores, né? Do que do Poco F3 e pro meu tipo de uso também. Pô, e cara, pagando o mesmo preço, por que eu vou escolher uma coisa que tem menos vantagem do que tem mais vantagem, né? No meu ponto de vista não faz muito sentido, então eu iria no S20 FE, beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Valeu aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, like aí, deixa o like aí que ajuda demais, tá bom? Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.